Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar Papo com Zé Trajano, de sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. No dia em que estamos atingindo o número de 125 mil óbitos e o país já ultrapassou a marca de 4 milhões de infectados. Mas nesses números foram suficientes para evitar que o Capitão Corona fosse a Eldorado, uma cidade aqui de São Paulo, onde ele passou parte da infância e da adolescência, e foi cumprimentar um menino, na hora de falar com o menino, pediu que o menino tira a máscara, vem falar comigo e tal, incentivando que o menino tirasse a máscara, o menino tirou, ou seja, colocou em risco a saúde do menino, das outras pessoas, e desrespeitando a lei que existe aqui em São Paulo, que é obrigatório o uso de máscaras. Depois ele foi também a uma pastelaria, sem máscara, evidentemente, todo mundo de máscara, menos o Capitão Corona, esse sujeitinho que nos dirige. Muito bem. Lá no Rio de Janeiro, 25 vereadores conseguiram livrar a cara do Crivella, do pastor Crivella. Foi apertado, não deixa de ser uma derrota política, porque nas outras votações que havia um pedido de impeachment, a situação, os apoiadores do Crivella ganhavam por larga margem. Agora, ele conseguiu só livrar a cara por 2 votos. Por muito pouco mesmo, como diria o famoso locutor esportivo, ele teria, a Câmara de Vereadores teria aberto o processo, o inquérito de pedido de impeachment do pastor Crivella. Mas ele conseguiu livrar a cara, e, como compensação, foi criada uma CPI para ver, chamados guardas, como é que funcionam os guardiões do Crivella, que certamente vai acabar em pizza. Ontem mesmo aqui, eu disse que não acreditava, durante o programa, estava vendo a votação lá na Câmara de Vereadores do Rio, lá na Cinelândia. Eu dizia que não acreditava porque esse conluio entre o Crivella e os deputados de cada partido, cada gentinha, entre eles, sabe quem? Carluxo, Carlos Bolsonaro. Aliás, acabei de ver agora na Globo News que o gabinete dele, da Câmara de Vereadores, ele que é vereador há muitos anos, desde que tinha 17 anos de idade, também praticava rachadinha, assim como seu irmão, o Eduardo, o Dudu, lá na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa. Então, é um mal de família, né? É tudo muito estranho nessa família. Queiroz, rachadinha do Carluxo, rachadinha do Dudu. Não, do Dudu não, do Flávio. Era do Flávio, que agora é senador. É 01, 02, 03, tem até o 04, que eu acabo me confundindo aqui. Vamos falar no programa de hoje também do Messi. O Messi decidiu ficar no Barcelona. Ele disse que o presidente do Barcelona não manteve a palavra que tinha dito a ele, que ele poderia ir embora, escolheria no final do ano ficar ou ir embora, mas para ele sair do Barcelona, ele teria que arcar com uma multa de 700 milhões ou entrar na justiça. E ele disse, contra o Barcelona não entrarei na justiça porque devo tudo ao Barcelona. Vou ficar até o final do meu contrato, que é em julho do ano que vem. Vai esperar, vai jogar mais um pouco e depois sai sem custar nada, vai para onde quiser. Aí vai ter um monte de gente em cima, principalmente o Manchester City, que estava muito de olho na contratação do argentino Lionel Messi. Tem rodada no Brasileirão amanhã, vou comentar a rodada de ontem. São Paulo levou de 3, o Grêmio perdeu do Sport. E vou falar de 2 aniversariantes, do Criolo, que é amanhã, que ele faz 45 anos, e da querida Marilena Chauí. Mas você pode participar no 11 992 030506. Mas como eu tenho feito nos últimos tempos,
eu vou aqui, uma espécie de editorial, sempre eu leio um artigo de alguém próximo a gente, né? Que explica direitinho as coisas que estão acontecendo, com maior talento, que é o caso hoje do querido amigo, grande repórter, jornalista, Ricardo Couto. Separei aqui a coluna dele no UOL, na Folha e tal, cujo título poderia ser até um enredo de escola de samba. A reforma covarde na República Corporativa do Brasil das Mordomias. Diz ele, o querido Ricardo Couto, sai governo, entra governo e eles continuam numa boa. Eles continuam numa boa. Eles são os superfuncionários do serviço público, as guildas modernas, inspiradas nas corporações da baixa Idade Média, destinadas a proteger seus interesses e manter os privilégios conquistados. Magistrados, militares, parlamentares, policiais, olha só, diplomatas, auditores fiscais podem dormir tranquilos. A proposta de reforma administrativa encaminhada essa semana ao Congresso, depois de vários adiamentos, não vai atingi-los, assim como já aconteceu com a reforma da Previdência. Segue Ricardo Couto. Estão garantidos todos os privilégios e penduricários adquiridos ao longo de todos os governos desde a República Velha. Trata-se de uma reforma covarde, desengavetada às pressas para acalmar os mercados de Paulo Guedes, que ficaram assustados com o novo figurino populista do governo. A reforma só atingirá os servidores públicos contratados daqui para frente e, ao mesmo tempo, aumentará os poderes do presidente da República, instituindo uma espécie de ditadura constitucional. Parabéns, Ricardo Couto. Vamos falar do pastor Crivella, que é candidato à reeleição. Só falta ele ser eleito de novo, depois dessa tragédia que foi a administração Crivella, lá na minha querida cidade, Rio de Janeiro. Eu falei que foi 25 a 23, né? Foi apertado, todo mundo... Eu temia que isso fosse acontecer, mas vendo esse resultado, eu acho que a coisa foi... chega para lá, chega para cá. A base governista conseguiu livrar a cara do prefeito, entre eles, já falei, o Carluxo, né? O querido 02, filho do presidente Corona. Para o Sakamoto, a Câmara decidiu que o prefeito pode pagar os jagunços com dinheiro público. Escreveu Sakamoto: um político ser descoberto ao usar jagunços para encobrir sua incompetência é motivo de vergonha. Em democracias consolidadas, se não renunciasse, seria cassado. Mas o que é um prefeito com relação a jagunços se temos uma família de presidente com relação com milicianos? Perguntou o Sakamoto. Vamos em frente, vamos em frente. Eu já falei aqui da reforma da administrativa, citando aqui o querido Ricardo Couto. Então eu vou dar voz a vocês. Vamos ver o pessoal que sempre manda aqui, né? No 11992030506. E a gente bate a bola aqui, ó. Como sempre a gente faz. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. César de Salvador. Existia um desenho animado que dizia: ó dia, ó vida, ó azar. Eu gostava muito. Esqueci agora. Esqueci o nome agora. Hard e sei lá o quê. Viver no Brasil atual é igual ao sentimento de um sem esperança. O presidente só quer nosso sofrimento sem ter esperança. Orlando no Tatuapé. Sempre manda aqui o WhatsApp pra gente. A coisa está ficando mais trágica. Dudu Bolsonaro quer criminalizar quem faz apologia do comunismo. Eles falam sério, gente. Abel, de São Miguel, o capitão Corona não tem capacidade nem para ser vereador da menor cidade do Brasil. Pois é o caso, mas é o presidente. Daniel Santista de Embu, vendo pela TVT, manda um salve para mim. Brasil parece que acabou a pandemia, onde mora uma aglomeração de pessoas sem máscara, feriado, todo mundo indo para a praia, preocupante. Paulo Mato Grosso de Salvador. Esse VAR vai acabar sepultando de vez em futebol brasileiro, meu amigo. Essa história do VAR é complicada mesmo. Eu vou dizer o seguinte, não é que eu seja contra o VAR, sou contra o VAR,
Mas sou contra o VAR do jeito que ele é usado aqui no país. Demora muito, pega pelo em ovo. Você vê os jogos lá fora. Assim, e outro dia teve um jogo, qual foi o jogo? Que toda hora, qualquer coisinha, não sei se foi Atlético e São Paulo, toda hora o juiz parava. O cara dava um encontrão do outro, vá. Dava um encontrão do outro, vá. Não tem futebol, isso não é futebol, isso é um outro esporte. A adoção do VAR, do jeito que está sendo utilizado o VAR no futebol brasileiro, está transformando o futebol brasileiro em outro esporte. Parecido, não sei, com o futebol americano, com não sei o quê, mas com futebol, não. Vamos falar do querido Criolo, faz 45 anos amanhã. Sou fã do Criolo, gosto muito dele, meu amigo. Ele, pô, é um sucesso, né? O Criolo é um sujeito do bem, sujeito legal. Ele nasceu em Santo Amaro, mas foi criado ali no Grajaú. Ele, pô, com 11 anos já estava escrevendo rap e tal. Ele foi o criador daquela rinha dos MCs, lembra? Que era muito legal. Participou já de filme, lançou vários álbuns. A gente separou um trechinho, como sempre tem que ser um trechinho, senão no YouTube, ó, né? Um clipe premiadíssimo, concorrer ao Grêmio e tal, da canção Boca de Lobo, tá? Vamos lá. Salve, Criolo! Já disse, o verbo é falha, discrepância, que o diamante de Miami vem com sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero, salário de um professor microscópico, papiro de papel próprio, letra com sangue, molho de oros. É que a indústria dá desgraça pro governo, é um bom negócio. Vende mais remédio, vende mais consórcio, vende até a mãe, dependendo do negócio. Homens que padece lotear a sua fé. Rap não é um prato onde cê estica o que cê quer. É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se três poder virar balcão, o governo vira biqueira. Olha, essa é a máquina de matar pobre. No Brasil quem tem opinião. Tá aí, mais uma vez, parabéns ao Criolo, que faz, tá jovem, né? 45 anos amanhã. Aquele bobalhão idiota, que o texto fala, suspeito de ataque com coquetel Molotov à sede da produtora Porta dos Fundos, foi preso pela Interpol em Moscou, na Rússia. Ele será extraditado para o Brasil. Eduardo Fauzi. Bom, suspeito porque você não... as imagens mostram, ele não estava nem escondendo o rosto, né? Jogando coquetel Molotov na produtora da Porta dos Fundos. Os advogados dele, do empresário Eduardo Fauzi, disseram que não se trata de uma prisão, e sim de uma apreensão realizada pelas autoridades russas visando a averiguação da situação dele. Ele foi preso pela Interpol e está sendo extraditado para o Brasil, esse bobalhão, né? O que ele estava fazendo na Rússia? Ele estava desde o ano passado, passou por Paris, sabe? Olha, haja dinheiro, né? Que coisa. Vamos lá. Números da pandemia, números trágicos da pandemia, eu falei no início do programa. O Brasil já perdeu 124.922 vidas. Total de brasileiros infectados, 4.054 mil. No estado de São Paulo, o número de mortes chegou a 31.091. Nas últimas 24 horas foram registradas 186 óbitos. Total de pessoas infectadas em São Paulo, 845.016. Há uma estabilidade, uma pequena tendência de queda aqui em São Paulo, mas o governo anda relaxando muito e facilitando muitas pessoas se abraçando no meio da rua. Acho que mais de 95% dos municípios paulistas, o território paulista está na chamada fase amarela. Mas existe a fase verde e a fase azul para tudo ficar bem mais tranquilo. Bom, como sempre eu cito aqui, hoje foi o Ricardo Costa no início. Fala do Sakamoto, agora eu vou falar do Jamil Chad, que também sempre está presente aqui no Papo com o Zé, que a gente pega as matérias que ele manda lá da Europa, ele mora na Suíça. Então, ONU, Organização Mundial de Saúde, FIFA, Comitê da Copa Olímpica, tudo lá. Hoje ele diz o seguinte: a ONU mandou carta ao governo brasileiro cobrando respostas sobre o combate à pandemia entre indígenas, quilombolas e afrodescendentes, que a gente sabe a situação que está, né? A situação está uma míngua.
Segundo Jamil Chad, o documento foi enviado há mais de um mês e, evidentemente, não houve resposta do governo brasileiro. A diplomacia brasileira confirmou ter recebido a carta e indicou que está trabalhando para coletar dados para responder. É uma gentalha mesmo. O pedido de esclarecimento foi feito pelo Comitê da ONU sobre a eliminação da discriminação racial. O órgão debateu a situação brasileira em sua última reunião e, diante das denúncias recebidas, optou por acionar o governo brasileiro. Mas bate aqui, para, não acontece nada. Segundo Jamil, a cobrança não implica em sanção, já que a ONU não tem tais poderes. Mas escancara, e como escancara, já está escancarado, só vai escancarar mais ainda, o mal-estar internacional e coloca pressão sobre o governo Bolsonaro. O Brasil é alvo semanal de denúncias internacionais por suspeitas de violações de direitos humanos, inclusive com muitas queixas que chegam ao Tribunal Penal Internacional. Vamos ver o nosso pessoal. São Paulo, ontem começou bem, né? Bola na trave, não sei o quê. Depois o Atlético do São Paulo foi lá, 1-0, 2-0. E como joga esse Jair, jogador volante moderno, faz gol, vai à frente, grande, marca. Parabéns. Amanhã tem Corinthians, amanhã tem Santos, domingo tem Palmeiras, que nem um contra o outro. O Corinthians joga amanhã, o Santos joga amanhã, domingo o São Paulo joga e o Palmeiras joga. Hamilton de São Bernardo, depois tem na tela o jogo certinho. O Hamilton de São Bernardo, mistura de política com religião é explosiva. E o Rio de Janeiro está nesse caminho. Henrique Cavalcante Miranda, Trajano Bozo está nos empurrando para o abismo. Pedro de Guaianazes, o nome do desenho era Lipe, o leão, e Hardy, a hiena. Muito bom, Pedro. Lipe, que era o leão, e Hardy, a hiena. Muito bom. Maria dos Anjos Cipriano Alves dos Santos, toda a solidariedade ao Nassif. Já falamos sempre aqui, né, da censura que ele sofreu. Agora, o ministro Marco Aurélio também não aceitou o pedido do advogado do Nassif para publicar aquelas 11 reportagens sobre o Banco Pactual, infelizmente. Roberto Castro de Cutia, 1% domina tudo e todos, o resto pasta as migalhas que eles deixam. Bom, parabéns. Devo botar um VT da Marilena Chauí, que faz aniversário hoje, 79 anos, foi uma das fundadoras do PT, ocupou a Secretaria Municipal de Cultura na administração da Luiza Erundina, de 89 a 93, já publicou vários livros, ganhou o prêmio Jabuti, é uma intelectual séria, importante, né? Vamos ver um vídeo onde ela critica o neoliberalismo, que acusa, né, evidentemente, de querer privatizar os direitos dos trabalhadores. Com vocês, Marilena Chauí. Todos os direitos, né, sociais são abolidos pelo neoliberalismo, são transformados em serviços, eles deixam de ser direitos, eles são transformados em serviços e você compra e vende no mercado. A grande privatização neoliberal não é das empresas estatais. A grande privatização é a transformação dos direitos em serviços que você compra no mercado. Feito esse serviço, você vai precisar de uma ideologia que diga que isso é ótimo. Viram aí, parabéns, Marilena Chauí, 79 anos. O pastor Crivella disse que esses ataques que ele tem sofrido, essa história dos guardiões, é tudo para atacar o Bolsonaro. Quem não gosta do Bolsonaro é contra ele, está inventando essa história. Como se ele não estivesse fazendo nada, como não existissem os guardiões do Crivella, pagos com erário público, para ficar nas portas dos hospitais, proibindo as pessoas de darem entrevista e interferindo no trabalho da imprensa. Flor Delis, que eu chamo de Flor Delis, a famosa Flor de Lis, convenceu o filho a não entregá-la à polícia pelo assassinato, diz TV. Será que já acharam a Flor Delis para a corregedoria lá da Câmara, porque quer intimá-la e tal, para ver se você vai ser caçado ou não? Estava atrás dela, não achavam. Que coisa impressionante. Não achar a deputada. Não está nem no gabinete, nem em casa. Está onde? Vamos falar aqui agora do Messi. O texto dele é exatamente o seguinte. Vai ficar no Barcelona, né? Não houve acordo para a saída dele, teve esse acordo, ou pagava 700 milhões ou entrava na justiça, ele afirmou num comunicado. O presidente disse que eu só podia sair se pagasse a multa de 700 milhões,
que a outra maneira seria ir à justiça. Eu não iria à justiça contra o Barça porque é o clube que amo, que me deu tudo desde que cheguei. É o clube da minha vida. Ele negou que tenha decidido sair do Barcelona depois daquela trágica goleada, né, de 8-2 para o Bayern. Ele falou que já estava pensando em sair, mudar de ares, ter um novo, muitos anos, desde os 13, 11 anos que joga lá no Barcelona, queria mudar de ares. Mas agora vai ficar até julho do próximo ano, para quando acabar o contrato, aí sai, faz o que ele bem entender. 2 jogos fecharam ontem a rodada, a 7ª rodada. O Grêmio perdeu de 2-1, tá? E rompeu o contrato com o Thiago Neves. O Thiago Neves também apronta para chuchu e a bolinha dele está pequenininha nos últimos tempos. E no Mineirão, o Atlético venceu o São Paulo por 3-0. O Galo era para ter tomado uns 2 gols, pelo menos, no início do jogo, e teve um gol anulado no São Paulo suspeito. Mas logo depois o Galo encontrou um gol, fez o segundo, e no segundo tempo dominou completamente. O time do São Paulo não deu para entender o time do São Paulo no segundo tempo, se perdeu completamente. Continua complicada a vida do Fernando Diniz, mesmo com o São Paulo lá em cima. É que o time não consegue agradar completamente, é irregular demais. E o Galo, que começou bem, estava mal, e agora com essa vitória se encheu de orgulho e é um dos candidatos ao título. Vamos na tela os jogos do Brasileirão de hoje, tá? E de amanhã. Vamos lá. Flamengo e Fortaleza. O Flamengo jogou outro dia contra o Bahia com seu 3º goleiro, porque o César estava com Covid e o Diego Alves machucado. Agora o Diego Alves está com Covid também. Então o Flamengo está com o 1º goleiro e 2º goleiro, os 2 com Covid. Flamengo e Fortaleza, Corinthians e Botafogo no Itaquera, e Ceará e Santos no Castelão. Virando a página, Bragantino e Palmeiras, tá? 11 da manhã, esse jogo é 11 da manhã. São Paulo e Fluminense, Internacional, que é o líder, contra o Bahia, que agora está sem técnico, que mandou o querido Roger Machado embora, depois daquele jogo contra o Flamengo, que realmente foi uma vergonha, né? A derrota, o Bahia não jogou nada. Vasco e Atlético Paranaense, ainda vão virar a tela. No domingo nós temos Atlético de Goiás e Grêmio, o Grêmio que vem de uma derrota surpreendente para o Sport, o Grêmio que estava invicto. Sport e Goiás, o Sport todo cheio de gás agora que venceu o Grêmio, e Curitiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira. Vamos ver se o time agora do São Paulo, depois dessa vitória excelente sobre o São Paulo, se toma tenência, como diria meu avô, e parte em rumo, né? Porque ele tem um jogo a menos. Com esse jogo a menos, se ele realizar e ganhar, ele pode virar 2º colocado, passando o São Paulo. Hoje faz 25 anos da morte de um grande nome das artes dramáticas brasileiras. Foi ator, apresentador, produtor, dublador, grande Paulo Gracindo. Nasceu em 16 de julho de 1911 e morreu aos 84 anos em 1995. Começou com sucesso no rádio, tinha até programas de auditório e tal, programa Paulo Gracindo. Mas olha, o Paulo Gracindo como o Dorico Paraguaçu vai ser inesquecível, né? A gente vai lembrar desse personagem a vida inteira. Então vamos lembrá-lo com vocês, Paulo Gracindo. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me, spread bread, cheese, cheese. Esse vídeo é muito legal. É o Paulo Gracindo, o prefeito, né, o Dorico Paraguaçu, indo lá à ONU e fazendo um pronunciamento em inglês do jeito dele. Sensacional. Grande Paulo Gracindo, 25 anos da morte dele. Eu já falei do Hamilton, do Roberto, já falei do Roberto Cotia, tem aqui a Lurdinha Cardoso, de Salvador, a Isabel de Sapopemba, o Antônio Saraiva, de São Bernardo do Campo, Jonas Lima, de Vila das Belezas, o povo na minha rua, está tudo nos botecos, na praça, tudo sem noção. Está acontecendo. Parece que dá vontade de falar um palavrão, de ligar sabe, aqui no país. Bom, você sabe que às 8 da noite tem sempre, de segunda a sexta,
o Central do Brasil, que é um programa muito legal, informações regionalizadas, o conteúdo é sugerido pelos telespectadores. É muito legal os movimentos populares que organizam, que produzem o programa. Central do Brasil, 8 da noite. 15 para as 10, tem o programa do queridíssimo amigo, esse é queridíssimo de verdade, o Thunder, Music Thunder Vision. Hoje ele recebe o cantor, grande cantor e compositor Zé Geraldo. Vamos conferir um pouquinho. Senhoras e senhores, espectadores do Music Thunder Vision, mais que Willie Nelson, Zé Geraldo. Entrega o Brasil para os professores que passam apuros que só eles sabem, para os médicos que amam o que fazem e amam aqueles que eles fazem, os jogadores que dão bons exemplos e não o exemplo de enganar o juiz, para o político que ainda se preocupa com o que o travesseiro lhe diz. Então não perca, 15 para as 10, programa do Thunder recebendo o Zé Geraldo. Falando do Zé Geraldo, me lembro agora do Ednardo, né? Do grupo do Ceará. Está mal, está hospitalizado na UTI, convivendo, está entubado, está num momento dramático. Vamos torcer pela recuperação do querido Ednardo, grande Ednardo. Lembra do Ednardo? Fez muito sucesso. Na época do Zé Geraldo fazia muito sucesso também, anos 80, anos 70 e tal. Logo depois do Thunder, às 10 da noite, tem sessão de cinema aqui na TVT. Serão exibidos 2 episódios da série Entre Linhas, Júlio Prestes e Morro do Chá. E amanhã, às 11 da manhã, programação extensa aqui da TVT, tem um programa Daqui para Frente. O pastor Ariovaldo Ramos debate Estado de Direito com o teólogo e educador Davi Alencar e com o pastor e educador Urian Corsino. Muito legal. O pastor Ariovaldo Ramos é muito legal. Momento cobrança. 905 dias. E nada, a gente não sabe quem mandou matar Marielle Anderson. 905 dias. Não vou dizer que é um absurdo, porque é muito mais que um absurdo. O casal Queiroz continua lá. Ele depois, ontem e tal, mas continua na taquara, né? Bolinho, café no bolo, bolinho de fubá, aquela coisa toda. E a perícia nos 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano, que foi assassinado lá em Salvador pela polícia baiana, e até agora a gente não sabe o que deu essa perícia. Queremos saber o conteúdo desses 13 celulares, quem ligava para ele, para quem ele ligava. 13 celulares. Gente, terminando o programa de hoje, programa dessa semana, com essa menina que eu descobri há pouco tempo, mas já está na estrada faz tempo, a Vanessa Moreno. Ela vai cantar uma música linda do Djavan, adoro o Djavan também, Esquinas. Com a Vanessa Moreno, eu termino o programa de hoje, volto na segunda-feira, é feriado, mas nós estamos aqui, com Papo com Zé. Um bom fim de semana para vocês. Não saiam por aí fazendo besteira, loucura, usem máscara, evite aglomeração. A vacina não chegou ainda tem muita gente morta, muita gente sendo infectada. Um abraço, um bom fim de semana para todos. Só eu sei as esquinas por que passei.